Amém, meus amados, a paz de Jesus Cristo. Peço aos irmãos que orem a Deus, peço confirmação no coração, sabedoria no Espírito. Não somente ouçam, estejam com as suas Bíblias abertas. Meus amados, nós vamos falar, como falei no vídeo anterior, os 4 sinais importantes. Primeiro nós vamos começar com a vinda de Cristo, depois a apostasia, depois tempo do fim e depois o fim, ok? Isso é para mostrar que Jesus não vai voltar do nada, ok? Como muitos pregam aí, que o arrebatamento é iminente, tá? Então nós vamos trabalhar os sinais na Bíblia, ok? Então, meus amados, abram as suas Bíblias em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15, que diz: O Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti e de teus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvirás. No versículo 18: Suscitar-lhes-ei um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Ou seja, claro e propriamente está falando de Jesus Cristo, ok? E esse verso aqui, ele é semelhante ao Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, 2, e depois o versículo 14. Então, nesse primeiro sinal aqui, nós já sabemos que a vinda de Cristo é do meio do povo de Israel, ok? Isso estou falando antigamente, tá? Então, ou seja, o povo de Israel já foi alertado que Jesus viria de dentro, sairia deles mesmo, ok? O segundo sinal, Isaías capítulo 7. Segundo sinal é o seguinte, versículo 14: Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Então vamos lá, recapitulando. Jesus viria de dentro do povo de Israel. Segundo, ele nasceria de uma virgem. A virgem engravidaria, ok? Pelo poder do Espírito Santo. O terceiro, nós vamos na passagem de Miqueias. Vamos lá em Miqueias, capítulo 5, versículo 2, que diz: E tu, Belém Efrata, ou Belém da Judéia, não sei como está a sua Bíblia, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cuja origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Os irmãos, nessa passagem aqui, por exemplo, os irmãos vão em Mateus capítulo 2, versículo 3, que diz o seguinte: E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. Isso aqui depois do anúncio de que Jesus nasceu, ok? E ele soube que o rei dos judeus havia nascido. No versículo 4: E congregado todos os príncipes dos sacerdotes e dos escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhes disseram: em Belém de Judeia, porque assim está escrito pelo profeta: E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia, que há de apacentar o meu povo de Israel. Ou seja, o profeta Miqueias, capítulo 5, versículo 2, que acabamos de ler. Os irmãos voltam um pouquinho. Nós vamos para Isaías, novamente, capítulo 29, versículo 18, que diz o seguinte: Naquele dia, os surdos ouvirão as palavras do livro, e os cegos, livres já da escuridão e das trevas, as verão. Os mansos terão regozijo sobre regozijo no Senhor, e os pobres entre os homens se alegrarão no Santo de Israel. Ou seja, nós sabemos que Jesus fez muitos milagres, né? Tirou demônios, curou enfermos, fez cegos verem, coxos andarem, etc. Tá? Para a gente poder entender essa passagem aqui, nós vamos entender, olha só como é que até mesmo com os sinais as pessoas conseguem ter dúvidas.
E isso na própria Bíblia, ok? Nós vamos lá no Evangelho de João, capítulo 1, do versículo 29, no final do versículo 29, que diz: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ou seja, o João aqui viu a Jesus vindo ser batizado por ele, ok? E quando ele viu Jesus, ele anunciou isso. Contanto que o versículo 30, o versículo 31, João fala acerca de Jesus Cristo. Mas você vai lá, por exemplo, em Mateus 11, olha só como é que são as coisas. Em Mateus 11, está escrito o seguinte: João aqui, ele foi preso depois de acusar o malfeito de Herodes acerca de Herodias, ok? Então, João foi preso. E na prisão, a partir do versículo 2 de Mateus 11, diz o seguinte: E João, ouvindo no cárcere falar os feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E Jesus respondendo disse-lhes: Ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e os pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado aquele que não se escandalizar em mim. Ou seja, esse último versículo aqui, 6, bem-aventurado aquele que não se escandalizar em mim, é que o próprio João anunciou o Filho de Deus como o Cordeiro que tira o pecado do mundo, né? E depois ficou na dúvida dentro da prisão. Então ele se escandalizou, né? Ou seja, com sinais ainda ele conseguiu ter dúvidas. Para você ter uma noção como a gente tem que prestar atenção. Ok, meus amados? Em João, capítulo 16, versículo 1 ao 4, a gente vê aqui os fariseus e escribas pedindo um sinal do céu a Jesus. Isso aqui é bem acompanhante lá em Êxodo 4, em que Moisés chega lá fazendo sinais, né, que a vara dele vira cobra, né, e etc. Né, a mão fica leprosa e depois volta a ficar sã de novo, etc. Então, aqui os judeus queriam que Jesus fizesse um grande sinal, para eles um grande sinal, um sinal que ninguém outro faria, né? Ou seja, abrisse os céus, botava o dia e noite, ou etc, qualquer uma coisa. Mas Jesus, no versículo 4, diz o seguinte: Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. E deixou-os e retirou-se. O que Jesus quis dizer com isso? Ora, meus amados, Jonas, antes de pregar aos Nínives, ele ficou dentro da baleia 3 dias. Depois ele foi pregar em Nínive. Assim também Jesus, que ele quis dizer que ficaria 3 dias morto no seio da terra, e depois era importante que ele fosse ressuscitado, assim como foi. Ok, meus amados? É isso que Jesus quis dizer. Um outro sinal que seria dado. E eles não entenderam. Por isso que Jesus é rejeitado até hoje pelos judeus. Ok? Então esse é o primeiro sinal dos grandes sinais que antes de Jesus vir foi dado e durante a estada de Jesus aqui no mundo. Ok, meus amados? Meus amados, no próximo vídeo nós vamos para o sinal da apostasia, ao qual tempo que nós estamos. Amém? Espero que os irmãos tenham entendido. Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. Amém.